Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo nas ideias de Daniel M. Moraes e na sua jornada semanal para o despertar da mente. A proposta aqui é explorar como é que a gente pode nutrir o coração e transformar a vida usando princípios que, olha, atravessam o tempo. Vamos nessa? E para dar o pontapé inicial, olha só que frase poderosa do imperador e filósofo Marco Aurélio. Isso aqui já define o tom de toda a nossa conversa. A ideia de que o nosso mundo interior é o que molda a nossa realidade lá fora. A qualidade dos pensamentos é aí que tudo começa. E isso já nos joga direto num paradoxo que é a essência da condição humana. Pensa bem. De um lado, a nossa fragilidade física é óbvia. A gente nasce sem as defesas que outros animais têm. Mas, por outro lado, o que a gente já conquistou é monumental. Então, de onde vem essa força toda? A resposta para esse paradoxo não está nos músculos, de jeito nenhum. Está na mente. A nossa verdadeira grandeza mora na capacidade de imaginar, de criar, de transformar. Foi a nossa inteligência que nos permitiu inventar, escrever, curar e até explorar o universo. E essa metáfora da mente como uma chama nossa, ela é perfeita. Parece pequena, né? Mas dentro dela cabe um mundo inteiro de possibilidades. Só que como toda chama, ela precisa ser alimentada. Não adianta só pensar, é preciso pensar com sabedoria, nutrindo essa chama com aquilo que fortalece o espírito. E aqui está o pulo do gato. A jornada que a obra propõe não é sobre criar super-heróis, sabe? O objetivo é muito mais profundo. É formar seres humanos mais completos, mais conscientes e, o mais importante, mais vivos. É sobre aprender a viver e a agir com mais presença, de verdade. Agora, vamos mudar um pouco o foco. Vamos fazer um mergulho para dentro. Porque existe uma voz, um sussurro aí dentro que vive buscando um significado mais profundo para tudo. É o que a obra vai chamar de o chamado. Mas o que é esse tal de chamado, afinal? Ele é descrito como aquela voz que aparece no silêncio, sabe? Naquelas madrugadas de insônia ou naquela saudade de uma coisa que a gente nem viveu ainda. É um fogo interno, uma inquietação que moveu filósofos e buscadores pela história inteira. E olha que importante isso. Atender a esse chamado não é sobre fugir da realidade. É exatamente o contrário. É um convite para mergulhar na vida de um jeito mais profundo, para viver com mais alma, com mais sentido, com a mente mais desperta. Com essa base toda, a gente entra na parte mais prática da filosofia, que diferencia dois conceitos que são, assim, fundamentais para a gente navegar pela vida. A bússola, que aponta a direção, e o leme, que controla o barco. Essa citação do Dostoiévski chega para dar um chacoalhão na gente, né? Ela nos força a perguntar, e aí? A gente está só deixando o tempo passar ou está vivendo de verdade? Isso nos leva direto para a busca por um propósito. E essa busca, ela não é de hoje, não. Ela ecoa em tudo que há canto. Os estoicos falavam em viver com excelência. O Viktor Frankl dizia que o sentido a gente descobre no caminho. E a sabedoria africana nos ensina que quando a gente se conhece, o caminho se abre. Todas apontam para a mesma direção. Então, o que é o propósito nesse contexto? Pensa nele como a bússola. É aquele ponto lá no horizonte da alma, um chamado que vem de dentro e que aponta para a nossa essência. Não é uma meta externa, tipo um troféu, mas uma força que guia a gente de dentro para fora. E a intenção? Bom, se o propósito é a bússola, a intenção é o leme. É a ação de cada momento que nos permite navegar na direção do propósito. É a escolha consciente de alinhar o que a gente pensa, sente e faz com aquela direção maior. É escolher o sentido antes mesmo de dar o passo. A relação entre os dois é crucial. Um não funciona sem o outro. Simples assim. Sem propósito, o barco da vida fica à deriva, sem rumo. E sem intenção, ele fica parado, não sai do lugar. É a combinação dos dois que cria uma jornada com coerência, com presença. Para deixar isso tudo ainda mais palpável, mais fácil de pegar, a obra nos conta uma parábola. É uma história simples, mas que ilumina, literalmente, o caminho do propósito. Imagina a cena, um viajante numa estrada que ele nem conhece. Ele está perdido, andando com espaços pesados porque não sabe para onde vai. Aí ele encontra um guardião e faz aquela pergunta que, no fundo, todos nós já fizemos. Qual é o destino? E a resposta do guardião é daquelas de parar e pensar. Ele diz que o destino depende do que se carrega por dentro. Caminhar por caminhar só leva ao cansaço, mas caminhar com intenção revela um sentido em cada passo da jornada.
Aí o guardião faz uma coisa, ele entrega para o viajante uma lâmpada, só que apagada, e explica a metáfora. A lâmpada é a vida, e o óleo que a mantém acesa, que permite que ela ilumine o caminho, é a intenção de cada dia. Sem decidir por que caminhar, a lâmpada fica apagada. E quando o viajante finalmente acende a lâmpada, ela não ilumina a estrada inteira. Ela ilumina só os próximos passos. E essa é a grande lição da parábola. O propósito não mostra o destino final de uma vez. Ele nos dá luz suficiente para o próximo passo, desde que a gente continue alimentando a lâmpada com intenção, todos os dias. E agora chegamos à parte prática. Ok, muito bonito na teoria, né? Mas como a gente transforma essa filosofia toda em ação consciente no dia a dia? A obra propõe um guia semanal para a gente aplicar esses princípios. As sugestões são bem simples e diretas. Olha só. Primeiro, escolher uma semana para começar. Depois, viver um princípio por 7 dias como se fosse um mantra. Manter um diário de jornada para anotar o que aprendeu. E talvez o mais importante, se permitir errar e recomeçar. Porque isso não é uma corrida, né? É uma dança com a vida. E para a primeira semana, o convite é justamente esse: acender a própria lâmpada. E como se faz isso? Com ações concretas. Listar 3 valores que são inegociáveis. Refletir sobre o que faria se tivesse só mais um ano de vida. Definir uma intenção para cada dia, como coragem ou leveza. E antes de cada tarefa, parar e perguntar: por que eu estou fazendo isso? São pequenas práticas que alinham o leme à bússola. Para a gente fechar, a análise nos deixa com uma pergunta poderosa. É um exercício de imaginação que nos convida a conversar com o nosso eu do futuro. Imagine-se com 90 anos, olhando para trás, para a vida que passou. Do que haveria mais orgulho de ter vivido? A resposta para essa pergunta pode ser a faísca que acende a lâmpada hoje.